Olá, traders, Lang aqui e hoje eu vou falar sobre um assunto que tem surgido bastante dúvida, que é o modo hedge, tá? Que é bem fácil de utilizar, é basicamente só habilitar uma função na Binance. Eu vou explicar um pouco do conceito por trás, tá? O conceito ele não é difícil, usar o conceito ele pode ser difícil, então pretendo fazer vídeos explicando como utilizar, quando utilizar, como maximizar a relação risco-retorno utilizando essa questão de hedge, tá? E esse vídeo é mais porque muita gente pediu e então desculpem aí, talvez a qualidade do áudio do vídeo, mas vou tentar explicar aí de forma breve e sucinta, tá? Sobre modo hedge. Então, primeiramente, o que é o modo hedge? Tá? O modo hedge, basicamente, a gente tem na Binance, aqui nas configurações, outras corretoras também, tá? Eu estou utilizando a Binance. Nas configurações, a gente tem Position Mode, aqui, tá? Com Head Mode. Tem On-Way Mode, Head Mode, tá? Position Mode, Head Mode. Então, ele diz aqui o que acontece, tá? Então, por exemplo, no modo Head, se o símbolo, né, ele suporta você estar posicionado em long e short ao mesmo tempo e não realizar o PNL que você tem, você consegue ter duas posições ao mesmo tempo. Tá? É isso que significa. Então, por exemplo, no momento eu estou comprado aqui nessas moedas. Vamos supor que eu quero abrir vou abrir no Bitcoin porque já está aqui para o mercado mesmo. Supor que eu quero abrir um hedge no Bitcoin, eu consigo manter uma duas posições, tá? Então eu consigo manter aqui uma posição ao mesmo tempo comprado e vendido, tá? E eu consigo administrar essas posições da mesma forma, tá? Que eu administro posições normais, ou seja, mexendo em stop loss, take profit, colocando realizações parciais, realizações não parciais, tá? Então, por que que isso é importante ou quando que isso é importante, tá? Quando que isso é importante? Seria muito conteúdo para um vídeo. Eu só vou explicar sobre o trade que a gente fez na ADA, que o modo hedge foi bastante importante, tá? Para exemplificar o conceito um pouco por trás, tá? Um breve, digamos, relato sobre. Então, esse aqui foi o trade que eu enviei na ADA, tá? Então, basicamente era um trade de rompimento aqui. A gente pegou nessa região próximo a 41 centavos. A gente tinha um alvo inicial entre 45,53 e 48,31. Tá? Então, memorizem esse alvo. Tá? Deixa eu colocar aqui, acho que no 4 horas. Então, a gente entrou nesse rompimento desse triângulo. Operação normal de rompimento. E a gente tinha um alvo 45,53 e 81. Então, vou colocar aqui 45,53. O alvo era mais ou menos essa região. Tá? Aí o que aconteceu? Que foi muito importante para a gente conseguir realmente ter uma boa relação risco-retorno aqui nesse trade da ADA. Tá? Então eu vou desenhar o trade aqui exatamente como foi. Tá? Entrada aqui em 40,95. Então 40,95. A gente tinha um stop abaixo desse fundo. Tá? E o alvo aqui. Então, esse era o trade inicial, tá? Então perceba que ele é um trade que, digamos assim, a relação risco-retorno dele não é tão boa, né? 1,2 apenas. Mas eu não quero que vocês prestem atenção na relação risco-retorno, mas sim na variação da relação risco-retorno, tá? Então o que isso significa?
Isso significa, basicamente, que conforme o preço anda, a relação risco-retorno ela varia de acordo com o preço. Então, se aqui quando a gente entrou no trade em 40 cents, por exemplo, a gente tinha uma relação risco-retorno de 1,46 para esse alvo de 48, conforme o preço foi chegando mais próximo a esse alvo, a variação do risco-retorno ela foi diminuindo. Então, cada vez mais a nossa relação risco-retorno para se manter comprado com o stop aqui, o alvo aqui, ele foi diminuindo. Então, inicialmente era 1,2 e quando a gente estava próximo à resistência, quase zero. Tá? O que aconteceu nesse ponto aqui? Tá? Que normalmente, digamos, se a gente utilizasse aqui o Position Mode, One Way Mode, a gente teria uma realização, tá? Ou seja, a gente diminuiria a mão, tá? da posição, e com o head a gente não diminuiria, a gente só abriria um short. Tá? Então, por que que nesse caso aqui foi importante? O que aconteceu? Quando bateu o alvo, em vez da gente realizar, a gente abriu um head. Por quê? Por causa. Por vários motivos, na verdade. Eu não sei se por causa dos motivos pode demorar muito, mas pelo price action, tá? Foi um dos principais motivos. Então perceba que esse price action aqui que a gente fez, tá? De dois dojis numa resistência, ele é um price action que por si só, quando ele tem um rompimento, ele pode dar uma oportunidade de trade, tanto de short quanto de long. Tá? Então, se eu tenho esse price action aqui numa região de resistência que é o alvo, ou seja, numa região em que o preço ele pode ir para os dois lados, nessa região aqui que a gente abriu o hedge. Tá? Então, por que a gente abriu o hedge? Porque a gente queria aumentar a relação risco-retorno, basicamente. Então, se a gente estava comprado aqui em 40, a relação risco-retorno, com o tempo, ela diminuiu. Tá? Porém, se a gente subisse o stop, novamente a relação risco-retorno ela ia aumentar. Da mesma forma, se já que a gente estava mais perto da resistência, no caso o alvo, do que do suporte, a gente tinha uma relação risco-retorno para o lado contrário. Então, pensem que uma diminuição da relação risco-retorno de long e de estar comprado, ela é automaticamente um aumento da relação risco-retorno de se estar vendido. Então, à medida em que a gente vai chegando mais próximo da resistência, a gente começa a ter uma relação risco-retorno melhor para estar vendido do que comprado. Isso tranquilamente, né? Então aqui, por exemplo, a gente tinha uma relação risco-retorno maior e aqui, para estar vendido, a gente tinha uma relação risco-retorno também suficientemente grande. Então, qual que era a estratégia por trás do porquê do hedge, digamos assim? Abrimos o hedge aqui. Tinha dois cenários possíveis, tá? Ou o preço cai ou o preço sobe, correto? Não tem outro cenário possível. Pelo price action, pelo VPVR, questão de gap, outros indicadores, na minha visão, se o preço rompesse esse doji para cima, a maior probabilidade seria ele realmente seguir a tendência. Da mesma forma que se rompesse esse doji para baixo, a maior probabilidade seria corrigir até regiões de suporte. Tá? Então, abrindo o modo hedge, o que eu consegui fazer? Eu consegui travar minha posição aqui, o lucro, enquanto o preço estava indeciso, tá? Esse price action de decisão. Então, tinha duas opções aqui. Ou eu seria estopado, ou eu conseguiria ter esse lucro aqui e voltar para minha posição de long mais bem posicionado. Por quê? Porque, novamente, nessa parte de baixo, que eu estaria mais perto do suporte, a minha relação risco-retorno para o long, que era inicialmente aqui 1.2 e chegou a ser
0,4, um 0,2, ela voltaria a ser uma relação risk-retorno aceitável. Então, nesse momento aqui, faria sentido o hedge, tá? O que aconteceu? Aconteceu que a gente foi estopado no hedge, tá? Então, a gente abriu um hedge aqui, nessa região que era o alvo, e colocamos o stop acima desse doji e a gente foi estopado. A gente estopado, o que aconteceu? A gente manteve o long. Então, a gente ainda estava comprado aqui, só que por a gente manter o long, tá? E ele ter feito esse pivô num ponto importante, a gente conseguiu subir o stop para essa região. Então, no momento em que a gente fez esse trade aqui, a gente abriu espaço para os outros alvos, tá? Que nesse caso aqui era o 52. Tá? Depois acho que 59, 65. Não me recordo. Então, no momento em que a gente foi estopado, a gente conseguiu diminuir o stop do long e seguir a tendência, tá? Então vamos supor que tudo tivesse dado errado, tá? A gente foi estopado no short e foi uma armadilha, a gente foi estopado no long. Ainda assim, a gente teria lucro, tá? Porque a nossa posição ela estava lá nos 40 e a gente ia gerenciar o risco. Tá? Por quê? Porque a gente estaria sempre a favor da tendência. Quando o mercado estava em tendência de alta, a gente estava comprado. Quando o mercado assumiu uma tendência de baixa no curto prazo, a gente chegou a estar tanto vendido quanto comprado. Vendido num tempo gráfico pequeno, menor, um stop, e comprado no tempo gráfico maior. E à medida que a gente reverteu a tendência novamente no tempo gráfico menor, a gente se manteve comprado aí tanto no tempo gráfico maior quanto menor e fomos estopados no tempo gráfico menor. Tá? Aqui a gente fez a mesma coisa. Em vez da gente realizar nessa região, a gente também abriu um hedge, tá? Seguindo o mesmo conceito, né? Que é um conceito o quê? É um conceito que, se o alvo era aqui na região dos 52 e a gente estava comprado aqui, tá? Digamos assim, se a gente considerar o stop e colocar aqui os 52, né? Até passou o alvo, né? 52, depois 59. A relação risco-retorno também, que era 4,2, ela foi diminuindo conforme o trade. Tá? Então, aqui nessa região, a gente tinha uma probabilidade de iniciar um movimento corretivo. O que a gente fez? A gente abriu um hedge. Nesse caso aqui, o hedge foi sem stop. Depois, enfim, aqui nessa consolidação aconteceram várias coisas, stopamos, recompramos, etc. Mas o conceito por trás, tá? Ele fica mais claro nesses dojis e nessa relação risco-retorno até o primeiro alvo, da mesma forma o stop e a subida do stop do long após o stop do short ser acionado, tá? Então, é basicamente isso, tá? O trade da ADA, que foi muito bom, tá? E é principalmente para aumentar a relação risco-retorno. Então, se a gente tivesse não usado o modo hedge, a gente provavelmente realizaria 50%, 25% no mínimo nessa região aqui, tá? A gente não fez isso, a gente abriu um hedge e estopou, diminuindo o nosso lucro um pouco, tá? Porque estopou, mas muito menos do que se tivesse realizado. Tá? Por quê? Porque após o rompimento a gente conseguiu subir o stop e depois que rompeu a gente conseguiu realizar aí 38% acima, ou seja, 2 vezes mais do que a gente tinha o alvo inicialmente, aumentando muito mais a nossa relação risco-retorno. Então, em resumo, o modo hedge ele serve para você estar sempre a favor da tendência em diferentes tempos gráficos. Seria, e a partir disso, aproveitar melhor a relação risco-retorno que você pode ter num trade. Tá? Essa função habilita nessa região aqui. Então, configurações, position mode, tira de one-way mode para head mode. A única coisa é que você não pode ter operações. E é isso, tá? Caso vocês tenham dúvidas, comentem. E
Futuramente eu vou fazer mais vídeos explicando um pouco mais de quando utilizar, quando não utilizar, né? Ah, enfim, beleza? Então, esse foi o vídeo. Espero que tenha tirado um pouco das dúvidas de vocês desse trade da ADA e de outros trades que a gente possa estar fazendo isso, né? Como, por exemplo, até o trade do Bitcoin agora, que a gente está. E é isso. Caso tenham dúvidas, a gente segue trocando mais ideia nos próximos vídeos. Até mais.